Você já chegou ao fim do dia com o corpo cansado, mas percebeu que o verdadeiro peso não estava nos seus ombros. Estava dentro da sua alma? Já aconteceu de você deitar a cabeça no travesseiro e descobrir que o seu coração continuava acordado, preso em pensamentos, preocupações e perguntas sem resposta? Talvez você esteja enfrentando uma causa que parece impossível. Talvez seja um problema financeiro que se arrasta há meses, um diagnóstico que abalou sua família, um casamento que parece não ter mais esperança, um filho distante de Deus ou uma porta que permanece fechada, apesar de todas as tentativas. Se hoje você chegou até este vídeo carregando esse peso, eu quero pedir apenas uma coisa: permaneça comigo até o final. Não porque eu tenho uma solução humana para oferecer, mas porque a palavra de Deus nos apresenta um caminho que o mundo desconhece. Existe um tipo de descanso que não nasce quando todos os problemas desaparecem. Ele nasce quando decidimos colocar esses problemas nas mãos do único que pode resolvê-los. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando encontrar respostas. Talvez tenha feito contas, enviado mensagens, esperado uma ligação, procurado alternativas e, mesmo assim, nada aconteceu. E agora a noite chegou. O silêncio tomou conta da casa, mas dentro da sua mente ainda existe uma tempestade. É exatamente nesse momento que Deus deseja falar ao seu coração. Porque há batalhas que não serão vencidas pela força do seu braço, há portas que não serão abertas pelo seu esforço. Há milagres que só acontecem quando aprendemos a confiar completamente naquele que governa todas as coisas. O nome deste canal não foi escolhido por acaso. A lei do silêncio nos lembra diariamente de que existe um silêncio diferente daquele imposto pelo medo. É o silêncio da confiança. É o silêncio de quem entrega. É o silêncio de quem acredita que Deus continua trabalhando, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar absolutamente nada. Talvez você esteja dizendo dentro do seu coração: mas eu já tentei de tudo, e justamente por isso talvez Deus esteja lhe convidando para tentar algo diferente. Não lutar mais sozinho. Não carregar esse peso sozinho. Não passar mais uma madrugada tentando resolver aquilo que somente Deus pode resolver. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite muito especial. Escreva agora mesmo nos comentários: eu descanso e Deus trabalha. Escreva com fé, talvez pareça apenas uma frase, mas muitas vezes uma declaração feita diante de Deus representa uma decisão do coração. Quando você escreve essas palavras, está dizendo: Senhor, eu reconheço que minhas forças acabaram. Mas as tuas nunca acabam. Enquanto você escreve, milhares de pessoas estarão fazendo exatamente a mesma declaração. Pessoas de diferentes lugares, vivendo diferentes histórias. Mas confiando no mesmo Deus, agora respire profundamente, devagar, mais uma vez. Permita que cada respiração lembre você de que Deus lhe deu mais um dia de vida e que, enquanto houver vida, ainda existe esperança. Existe um texto das Escrituras que talvez seja uma das maiores demonstrações do poder do silêncio diante das impossibilidades. Está em Êxodo capítulo 14, versículo 14. O povo de Israel estava preso entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Não havia saída. Atrás deles vinha o exército mais poderoso da época. À frente havia um mar impossível de atravessar. Humanamente falando, aquele era o fim. Eles começaram a reclamar, começaram a sentir medo. Começaram a acreditar que Deus os havia abandonado. Talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo hoje, como alguém cercado por todos os lados, sem enxergar solução, sem saber qual decisão tomar. Foi então que Deus falou uma frase que atravessou milhares de anos e continua trazendo esperança para todos aqueles que enfrentam causas impossíveis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Perceba que Deus não disse que o povo deveria fugir. Também não disse que deveriam inventar uma estratégia. Ele não pediu que encontrassem um barco. Ele não pediu que construíssem uma ponte. Ele apenas disse: o Senhor pelejará por vocês,
E depois acrescentou: vocês se calarão. Esse silêncio não era desistência, era confiança. Era reconhecer que existiam batalhas grandes demais para serem vencidas pelas mãos humanas. Quantas vezes nós transformamos nossas noites em campos de batalha? Revivemos conversas. Imaginamos cenários negativos. Tentamos controlar o amanhã. Pensamos em todas as possibilidades. Enquanto isso, o corpo permanece deitado, mas a alma continua correndo sem parar. E Deus continua dizendo: descanse. Porque existe uma diferença enorme entre responsabilidade e controle. Você é responsável por fazer aquilo que está ao seu alcance, mas controlar todas as circunstâncias nunca foi sua missão. Esse lugar pertence somente ao Senhor. Quando insistimos em controlar tudo, acabamos carregando um peso que nunca fomos criados para suportar. É por isso que tantas pessoas estão emocionalmente esgotadas. Não porque trabalham demais, mas porque tentam ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Hoje, talvez o Senhor esteja lhe fazendo uma pergunta muito simples. Filho, por que você continua carregando aquilo que eu já pedi para entregar? Pense por alguns segundos. Qual é essa causa impossível? Talvez seja uma dívida. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma decisão importante. Talvez seja um relacionamento destruído. Talvez seja um sonho que parece cada vez mais distante. Agora imagine colocando tudo isso nas mãos de Deus, não apenas simbolicamente, mas verdadeiramente. Imagine entregar esse peso como alguém que deixa uma bagagem pesada aos pés da cruz. A palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Perceba que o texto não diz para dividir a ansiedade com Deus. Também não diz para entregar apenas uma parte. Ele diz toda preocupação, todo medo, toda insegurança, toda culpa, toda aflição, tudo, porque aquilo que permanece em suas mãos continua limitado pelas suas forças. Mas aquilo que é colocado nas mãos de Deus passa a ser conduzido pelo poder dele. Existe algo muito interessante na natureza. Enquanto nós dormimos, nosso corpo trabalha silenciosamente. As células se renovam, os músculos descansam, o cérebro reorganiza informações, o coração continua batendo, a respiração continua acontecendo. Você não controla nada disso. Mesmo dormindo, Deus sustenta a sua vida. Se Ele cuida do seu corpo enquanto você dorme, por que não cuidaria também da sua história? É exatamente aí que nasce a verdadeira confiança. Não é ignorar os problemas. É reconhecer que Deus permanece maior do que todos eles. Talvez hoje você tenha chegado cansado de lutar e sabe de uma coisa. Talvez Deus nunca tenha pedido que você lutasse essa batalha sozinho. Talvez Ele apenas estivesse esperando o momento em que você finalmente dissesse: Pai, eu não consigo mais. Porque é exatamente nesse lugar de entrega que o poder de Deus começa a agir de maneira mais profunda. Se esta mensagem já está trazendo paz ao seu coração, aproveite este momento para se inscrever no canal A Lei do Silêncio. Todos os dias compartilhamos mensagens, reflexões e orações baseadas na Palavra de Deus para fortalecer sua fé, renovar sua esperança e ajudar você a descansar na presença do Senhor. Ao se inscrever e ativar as notificações, você faz parte desta comunidade que escolhe ouvir a voz de Deus acima do barulho do mundo. Agora permaneça comigo. Nos próximos minutos vamos entrar juntos em uma oração profunda de entrega, colocando diante de Deus cada causa impossível, cada lágrima escondida e cada batalha silenciosa que somente Ele conhece. Hoje não será apenas mais uma oração. Será um momento de descanso verdadeiro na presença daquele que nunca perde uma batalha. Agora eu quero convidar você a fazer algo muito simples, mas profundamente transformador. Se puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Se estiver ouvindo esta mensagem antes de dormir, diminua as luzes do ambiente.
Respire lentamente e permita que o silêncio desta noite se torne um lugar de encontro com Deus. Não tente imaginar como Ele resolverá o seu problema. Apenas esteja na presença dEle. Há momentos em que Deus não nos chama para entender tudo, mas para confiar. E talvez esta seja exatamente a noite em que você deixará de carregar sozinho aquilo que tem pesado sobre seus ombros por tanto tempo. Pense, por um instante, na causa que mais tem ocupado a sua mente, não importa qual seja. Deus já conhece antes mesmo que você consiga colocá-la em palavras. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma dívida que parece impossível de pagar. Talvez seja um filho distante, um casamento em crise, um desemprego que trouxe insegurança para dentro da sua casa ou uma decisão que você não sabe como tomar. O Senhor conhece cada detalhe. Ele conhece as lágrimas derramadas em silêncio, as orações feitas sem voz e os momentos em que você sorriu diante das pessoas enquanto chorava por dentro. A Bíblia nos mostra repetidamente que Deus nunca despreza um coração sincero. Quando Ana derramou sua alma diante do Senhor, Deus ouviu. Quando Ezequias chorou em oração, Deus ouviu. Quando Bartimeu clamou à beira do caminho, Jesus parou para escutá-lo. Isso nos lembra que Deus não é indiferente às nossas lutas. Ele continua atento ao clamor daqueles que o buscam com fé. Talvez a resposta que você espera não venha exatamente da forma que imaginou. Talvez Deus abra uma porta diferente daquela que você estava tentando forçar. Talvez Ele fortaleça você antes de transformar as circunstâncias. Em muitos momentos da Bíblia, Deus trabalhou primeiro no coração das pessoas para depois mudar o cenário ao redor delas. Porque um milagre verdadeiro não transforma apenas uma situação. Ele também transforma quem o recebe. Nesta noite, escolha confiar, mesmo sem enxergar tudo. A confiança não elimina imediatamente os desafios, mas muda a forma como caminhamos através deles. Quando descansamos em Deus, deixamos de viver dominados pelo medo e passamos a viver sustentados pela esperança. Agora vamos entrar juntos em oração. Pai amado e eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê, que conhece o que ninguém conhece e que permanece fiel em todas as circunstâncias. Nesta noite, apresentamos diante de Ti cada pessoa que acompanha esta oração. Tu conheces a causa impossível que ocupa seus pensamentos. Conheces o peso que ela tem carregado, as noites mal dormidas, a ansiedade, o medo e o cansaço. Senhor, hoje nós escolhemos entregar tudo isso em Tuas mãos, onde houver enfermidade. Concede força, esperança e, segundo a Tua vontade, restauração. Onde houver conflitos familiares, derrama reconciliação, sabedoria e amor. Onde houver dificuldades financeiras, abre caminhos. Concede oportunidades dignas de trabalho, direção para administrar os recursos e perseverança para enfrentar cada desafio com responsabilidade. Onde houver tristeza profunda, consola os corações com a paz que vem de Ti, Pai, ensina-nos a descansar. Livra-nos da ansiedade que tenta controlar aquilo que pertence somente ao Senhor. Dá-nos serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar hoje, coragem para agir quando for necessário e sabedoria para discernir a diferença entre uma coisa e outra. Que possamos dormir sabendo que Tu permaneces acordado, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Abençoa os lares representados nesta oração. Guarda as famílias. Protege aqueles que viajam, aqueles que trabalham durante a noite, aqueles que estão em hospitais, aqueles que enfrentam momentos de solidão. Que Tua presença seja percebida em cada casa, trazendo conforto, esperança e paz. Nós entregamos nosso presente e também nosso futuro. Entregamos os sonhos que ainda não se realizaram. Entregamos as perguntas que ainda não possuem resposta. Entregamos as lágrimas que ninguém viu. Confiamos que o Senhor continua conduzindo nossa história com amor e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Respire profundamente mais uma vez. Permaneça alguns segundos em silêncio.
Não tenha pressa para sair deste momento. Às vezes, a maior resposta que Deus nos oferece em uma noite de oração não é uma solução imediata, mas uma paz que nos fortalece para continuar caminhando. E essa paz é um presente precioso. Lembre-se de uma verdade importante: Deus nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Mesmo quando o caminho parece escuro, Ele continua guiando cada passo. Mesmo quando as portas parecem fechadas, Ele continua preparando o tempo certo. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando de maneiras que nossos olhos ainda não conseguem perceber. Por isso, quando você colocar a cabeça no travesseiro hoje, não leve consigo apenas suas preocupações. Leve também esta certeza: você não está sozinho. O Senhor caminha com você. Ele conhece sua história desde o começo e continuará sustentando você em cada capítulo que ainda será escrito. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja enfrentando uma causa difícil. Talvez uma simples mensagem seja o instrumento que Deus usará para renovar a esperança dessa pessoa. Às vezes, um gesto de amor chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E antes de encerrar, quero deixar esta última palavra para acompanhar você durante toda esta noite. Você pode descansar, porque Deus continua trabalhando. Você pode dormir em paz, porque aquele que guarda a sua vida não dorme nem cochila. O amanhã ainda está nas mãos do Senhor, e as mãos dele jamais falham. Que a paz de Cristo guarde o seu coração, fortaleça sua fé e renove completamente suas forças. Tenha uma noite tranquila. Descanse na presença de Deus e até o próximo vídeo, aqui no A Lei do Silêncio. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família.